Boa noite, irmãos e irmãs. Quando Jesus se despediu dos discípulos, já se preparando para retornar ao Pai, ao término da sua missão, ele prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. Então, nesse momento, nós rogamos ao Consolador, ao Espírito Santo, que ilumine as nossas mentes enquanto nós abrimos a palavra de Deus para meditar durante essa noite. O tema dessa nossa reflexão é a conexão entre a identidade de Jesus e a nossa liberdade. Nós estamos chamando de identidade um conjunto de atributos ou credenciais que conferem credibilidade e autoridade a uma pessoa. É o caso, por exemplo, de um embaixador que é credenciado para representar sua pátria num outro país. Então, nesse contexto, Jesus reivindicou credenciais para representar Deus o Pai com a sua autoridade enquanto ele esteve como homem aqui na Terra cumprindo a missão que o Pai lhe deu. O nosso texto básico está no capítulo 8 do Evangelho de João. Mas como é um capítulo longo, nós vamos nos concentrar nos versos 30 a 36. Então, por favor, mantenha suas Bíblias abertas nesse trecho. Mas antes da leitura do texto básico, eu gostaria de apresentar de uma maneira bem abreviada o contexto precedente no mesmo capítulo 8. Esse texto mostra que Jesus estava ensinando o povo no templo, como ele costumava fazer, quando mais uma vez, porque não era a primeira, os escribas e fariseus tentaram apanhá-lo em alguma palavra para terem do que o acusar. E o motivo dessa perseguição dos religiosos a Jesus era a descrença na sua identidade. Eles não acreditavam que ele fosse o Messias prometido, porque ele se apresentava como ungido, prometido por Deus através dos profetas, era o servo sofredor ali, apresentado em grande detalhe no livro de Isaías, era prefigurado no Velho Testamento como cordeiro sacrificado em lugar de Isaac, o cordeiro sacrificado na Páscoa e vários outros símbolos do Velho Testamento apontando para Jesus como o Messias que estaria cumprindo essa missão salvadora da parte do Pai. Enquanto Jesus ensinava, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E citando a lei de Moisés sobre o castigo da mulher adúltera, que deveria ser apedrejada, então eles perguntaram ardilosamente, tentando fazê-lo tropeçar na lei de Moisés. Tu, Jesus, o que dizes? Então Jesus os desarmou novamente, como já havia feito em outras situações, dando aquela resposta que é bem conhecida nossa. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Isso aí está nesse mesmo capítulo que nós estamos estudando, no verso 7, capítulo 8, verso 7. O resultado nós sabemos, Então, diante dessa palavra de Jesus, todos foram saindo, um a um, do mais novo até o mais velho, e no fim não ficou ninguém. Ele pergunta para ele, cadê os seus acusadores? Sumiram, Porque, na verdade, todos tinham consciência de que tinham pecado, apesar de serem religiosos ali, bastante rigorosos, como eram os fariseus. Mas todos reconheceram que tinham pecado. Então, encerrado aquele episódio, Jesus volta a ensinar, nesse mesmo contexto que nós estamos estudando, no mesmo capítulo 8, ele volta a ensinar e aí ele declara a sua identidade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário,
terá a luz da vida. Então isso aí está no verso 12 desse capítulo, né? Muito bem. Notem que os adversários não desistem. Então, nesse mesmo capítulo 8, os adversários voltam, né, um novo episódio aí, né, tentando apanhar Jesus em alguma falha, em alguma cilada, né? Então, eles não desistem, né? Isso é muito parecido com o que acontece nos dias de hoje, né? Os adversários da fé estão sempre prontos aí para nos atacar. Então, os adversários de Jesus perguntam: quem és tu? E Jesus responde: que é que desde o princípio lhes tenho dito? Então essa resposta de Jesus, que está no verso 25, revela que a pergunta dos judeus naquele momento era impertinente, pois ele já havia declarado a sua identidade de várias formas, e era por isso mesmo que eles os perseguiam, né? Tá certo? No entanto, esse foco na pessoa de Jesus, na sua identidade, reforça a importância desse tema que nós estamos abordando aqui, a identidade de Jesus. Então, a seguir, Jesus declara sua relação com Deus, né? Deus o Pai que o enviou, e defende a sua missão e a sua autoridade, alcançando então o coração de muitos dos judeus. Estou resumindo então o conteúdo do capítulo 8 até esse ponto, né? Então esse é o contexto, né? Jesus ensinando, os adversários armando ciladas, Jesus anulando essas ciladas com autoridade e alcançando o coração de muitos daqueles observadores, daquelas pessoas que estavam presentes assistindo esses embates. Então, nesse ponto, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto base e ler o registro que está no Evangelho de João, capítulo 8, versos 30 a 36, que diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus lhes replicou: em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse é o nosso texto base. Analisando essa passagem, verifica-se que diversas circunstâncias que ocorreram naquele momento permanecem atuantes através dos séculos, né, até o dia de hoje, né? Então, daí a relevância de nós tratarmos dessa questão. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam uma série de tentativas dos escribas, saduceus e fariseus, através de ciladas e sofismas, para apanhar Jesus em alguma palavra e terem do que acusá-lo de blasfêmia. A narrativa do capítulo 8, que a gente está estudando agora, revela que mesmo após sucessivas derrotas, os escribas e fariseus mantiveram a ofensiva. Então, esse quadro de ataque, de perseguição à igreja, continua o mesmo hoje, com setores significativos da mídia, das artes, da ciência e da própria religião, tentando derrubar os pilares do cristianismo através da pregação de uma falsa liberdade. Repito, falsa liberdade. Entretanto, diante da palavra com autoridade de Jesus, naquele momento, muitos creram nele. Então, a esses crentes antigos, assim como aos atuais, Jesus adverte sobre a diferença entre o verdadeiro e o aparente a respeito da liberdade.
ok? Então existe uma liberdade verdadeira e uma liberdade aparente, na verdade, falsa. No texto que nós estamos analisando, está uma das marcas do ensino de Jesus, que também está presente em todas as Escrituras, porque Deus é um comunicador por excelência, né? A palavra de Deus, na carta aos Hebreus, diz que ele se manifestou de muitas maneiras e continua se manifestando. Tá? Então, essa técnica é o uso de figuras de linguagem que tornam a mensagem da Escritura compreensível para pessoas dos mais variáveis níveis culturais, em todas as épocas. Então, essa é uma característica única da Bíblia, é uma mensagem salvadora, universal, atemporal, que abrange desde os mais humildes até os mais dotados intelectualmente. E, embora a linguagem seja simples, ela não é trivial, não é vazia, não é de baixo nível, né? Os conceitos, na verdade, são muito profundos. Então, quanto mais alguém se dedica ao estudo e à reflexão com oração e iluminação do Espírito Santo, que inspirou os escritores da Bíblia, mais se aprofunda essa pessoa no conhecimento do caráter e da intimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios a respeito desse assunto. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então é esse Espírito Santo que Jesus disse que nos enviaria, é o Consolador que nos guia a toda a verdade. Então, à medida que nós lemos as Escrituras, debaixo da iluminação do Espírito Santo, nós vamos penetrando de uma maneira profunda no caráter e na intimidade do Pai. Então, no trecho que nós estamos estudando, chama a nossa atenção o paralelismo que existe entre os versos marcados pela palavra verdadeiramente. Então, vamos dar uma olhadinha em dois versos. Vejam o 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vejam só, verdadeiramente meus discípulos, verdadeiramente livres. Então o primeiro aspecto comum nesses dois versos, 31 e 36, é a ênfase dada pelo advérbio de intensidade, verdadeiramente. Então qual é a importância desse detalhe? Ele poderia ser omitido? Vejam que ao dizer verdadeiramente meus discípulos e verdadeiramente livres, essa ênfase, Jesus está implicitamente declarando a existência de aparentes discípulos e aparente liberdade. Tá certo? Então, além disso, há uma correlação entre ser verdadeiramente livre e ser um verdadeiro discípulo, como a gente vai analisar com mais detalhe logo adiante. Então, em primeiro lugar, para ser verdadeiramente discípulo, é preciso crer em Jesus. Isto é, crer na sua palavra, crer que ele é quem ele diz ser, ou seja, o Filho de Deus. Tem com autoridade, né? Então, nesse mesmo capítulo, nós vemos que a identidade de Jesus é uma questão fundamental para alcançar a verdadeira liberdade, como ele diz no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por essa razão que Jesus se apresenta nas Escrituras através de três formas complementares de reivindicação, ou seja,
declarações a respeito de quem ele é. São três formas: as reivindicações diretas, as indiretas e as dramatizadas. As reivindicações diretas são aquelas que começam pela expressão eu sou, como a gente vai ver alguns exemplos logo a seguir. Então Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como ele estava para fazer. Como na verdade ele fez. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Daí que vem a nossa segurança da nossa ressurreição, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam só, ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele já tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho na direção do Pai a não ser Jesus, tá certo? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É aquela metáfora do enxerto. Nós somos enxertados nessa videira, ou na figueira, na verdade, né? Tá certo? Então, se o ramo é retirado da videira, ele morre, ele não produz fruto. Então, é uma metáfora bem interessante, bem simples, mas muito fácil de entender, né? Então, sem que o ramo esteja na videira, ele não pode produzir frutos, tá certo? Muito bem. Isso significa permanecer em Jesus, né? A expressão eu sou, que Jesus usa nessas reivindicações diretas, é por si mesma significativa. Por quê? Porque é a própria identidade de Deus. Foi uma das formas pelas quais ele se apresentou, um dos nomes de Deus, né? Então a gente observa isso claramente ali, né, em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus então dá instruções a Moisés. Moisés queria saber que nome ele deveria utilizar para Deus para se comunicar com o povo. Então Deus disse assim a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós outros. Então esse é o nome de Deus. Então quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, né? Então ele está reivindicando, né? Ele está reivindicando unidade com Deus, né? E essa reivindicação de unidade com Deus, essa identidade com o Pai, isso é implícita numa outra declaração de Jesus que está em João 10, verso 30, que diz assim: eu e o Pai somos um, tá certo? Então essas são as reivindicações diretas de Jesus, tá? Agora, as reivindicações indiretas são aquelas ações, atitudes, atos de Jesus que são entendidos sem que ele declare explicitamente a sua autoridade, como acontece, por exemplo, no episódio da cura daquele paralítico de Cafarnaum, conforme a gente aprende ali no relato de Lucas, capítulo 20, versos 20 e 21, que diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Veja que ele disse isso antes de curá-lo, né? Perdoados são os teus pecados. E os escribas e fariseus, que estavam ali atentos para apanhá-lo em alguma palavra, arrazoavam entre si, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas era exatamente isso que Jesus estava demonstrando. De uma maneira indireta, ele estava dizendo que era um com o Pai. Ele tinha autoridade do Pai para perdoar pecados. Agora, as reivindicações dramatizadas são os milagres, que representam de uma forma concreta
as reivindicações diretas e indiretas de Jesus. Por exemplo, na multiplicação dos pães, as pessoas se lembram de que Jesus havia dito: eu sou o pão da vida. Né? Ao ressuscitar Lázaro, se lembram de que Jesus disse que ele era a ressurreição e a vida. Ao conceder a vista aos cegos, Jesus está dizendo que é a luz do mundo. Agora, o último ato dramático de Jesus foi a sua ida voluntária ao Calvário para ser sacrificado em nosso lugar, dando significado concreto à declaração de João Batista quando o viu. Né? João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, como sendo o Filho de Deus, é tão essencial para a nossa salvação que ele próprio, Jesus, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, discípulos, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, gente, né? Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então esse texto está em Mateus 16, versos 13 a 17. Sabemos, portanto, que desde os tempos em que Jesus viveu na terra como homem, ele tem sido interpretado de formas distintas das suas próprias reivindicações, mesmo por pessoas que aparentemente o respeitam ou o apreciam. Por exemplo, milhões o consideram um profeta, abaixo do último e maior profeta. Essa expressão está numa religião, uma grande religião, né, que tem alguém como último e maior profeta. Outros têm Jesus como um dos filhos de Deus, e não o Filho de Deus, como quer uma determinada seita. Para outros, ele é um grande filósofo, um espírito de luz, ou um espírito evoluído, além de outras possibilidades. Entretanto, como poderia alguém, com qualquer uma dessas qualificações, aí, como filósofo, como profeta, ou como sábio, né, poderia enganar-se a si mesmo a respeito da sua própria identidade? Tá certo? Então só há duas alternativas. Ou Jesus é quem ele diz ser, ou seja, o Filho de Deus, que veio ao mundo para cumprir essa missão de nos salvar, ou então ele é apenas um lunático. Essas visões intermediárias aí, né, essas alternativas benevolentes, politicamente convenientes ou até simpáticas, né, elas absolutamente não fazem sentido. E o pior de tudo é que elas esvaziam a identidade de Jesus e são incoerentes com a sua obra e com o seu ensino. Retornando agora então ao nosso texto básico, verso 31, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para ser um verdadeiro discípulo, é preciso conhecer a palavra do Mestre e praticá-la. Tá certo? É como ele próprio diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, nós temos que obedecer a palavra de Jesus, que nos insta a estudar as Escrituras e conhecer a palavra dele. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que a gente pode praticar esse mandamento de amar
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nós não conhecemos a palavra do Mestre. Né? Então, a oposição à palavra de Jesus continua atuante através de falsas doutrinas. Por isso, é preciso estar atento para permanecer na palavra de Jesus e não ser levados como pelo vento, por ventos de doutrina, né? Como diz a Escritura. Mas como conhecer e permanecer na palavra de Jesus sem estudá-la sob orientação do Espírito Santo que a inspirou? Tá certo? Então, se formos negligentes no estudo e na prática da palavra, nós seremos como os cristãos de Laodiceia que foram advertidos por Jesus, né? Ele disse, olha, você, laodicense, não é nem frio e nem quente, você é morno. Então, porque você é morno, nem frio nem quente, está em cima do muro, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, tá certo? E aí ele diz essa palavra que está em Apocalipse 19, Apocalipse capítulo 3, versos 19 e 20. Ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e eu abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está nos oferecendo a sua intimidade. Então, para conhecermos a intimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que nos dedicar ao estudo da palavra, com a iluminação do Espírito Santo, que a inspirou. Então, o segundo elemento agora desse paralelo traçado por Jesus é o verso 36. Então, até aquele ponto, até agora há pouco, nós nos concentramos no verso 31. Agora o verso 36, que diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Convém notar, então, que Jesus estava se dirigindo a judeus que creram nele, os quais argumentaram o seguinte, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Então, como dizes tu, sereis livres? Vejam que resposta estranha dos judeus, mesmo tendo crido em Jesus, né? Então, é uma resposta estranha, sabendo que o povo hebreu já havia sido escravo no Egito, né? Já tinha sido deportado para a Babilônia e agora estava debaixo, né? Tinha sido também dominado pelos assírios e agora estava debaixo do Império Romano, tá certo? Então, essa resposta dos judeus ali parece estranha, mas na verdade ela simboliza muito bem a noção de liberdade que as pessoas tinham naquele momento e também nos dias de hoje, a noção falsa de liberdade, né? As pessoas hoje são livres para praticar atos nocivos à própria saúde, oprimir os fracos, satisfazer os seus desejos de qualquer natureza, consumir drogas e por aí vai, né? Mas são incapazes de se livrar da natureza pecaminosa, não tem condição de se livrar. Um escravo não consegue libertar a si mesmo, tá certo? Mas não percebem ou não admitem que são escravos do pecado, escravo do vício, escravo de todos os pecados, tá certo? Então, a verdadeira liberdade está vinculada ao conhecimento da verdade que liberta, a verdade de Jesus, tornando-nos verdadeiros discípulos, né? O próprio Jesus conclui agora de modo muito taxativo. Ele diz assim, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira liberdade é essa, Jesus nos libertando do império das trevas, do império do pecado e nos transportando para a liberdade do império da luz. Então, na condição de escravo do pecado, nenhum ser humano tem condições de libertar a si mesmo, por mais e melhores obras
que pratique, porque há uma série de ideias aí achando que a gente pode ganhar ou merecer a salvação com boas obras. Na verdade, as boas obras são consequência da nossa libertação, né? Tá certo? Se nós somos libertos, nós permanecemos na videira, que é Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Se vocês permanecerem em mim, então vocês vão produzir fruto. Então é isso que acontece com aquele que é liberto, né? É como o ramo da videira, que agora passa a produzir fruto porque ele está na videira. Tá certo? Então, nós produzimos bons frutos como consequência de estarmos em Jesus, de estarmos na videira, de estarmos inseridos na videira. Ok? Então, somente o Filho de Deus, que pagou com a sua vida o preço do nosso pecado, tem poder para nos transportar desse império das trevas, do pecado, para o império da luz. E eu quero agora, então, concluir com as palavras do apóstolo Paulo, reafirmando a autoridade de Jesus na carta aos Filipenses. No capítulo 2, dos versos 5 a 11, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, estava do céu com Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ele esteve aqui como homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.